Sabe, a história da arte não é bem uma coleção de quadros famosos e esculturas antigas. Na verdade, é uma história só, uma história bem longa sobre a gente, sobre a humanidade, sobre como a gente enxerga o mundo, o sagrado e nós mesmos. E o mais legal é que essa história nunca para de ser escrita. Pois é. A gente olha para a arte de hoje em dia e muitas vezes bate aquela sensação estranha, né? Um mictório numa galeria, uma pilha de lixo industrial que chamam de instalação. A primeira reação é quase sempre de, ué, como assim? E aí, no mesmo fôlego, a gente se depara com uma escultura grega, uma pintura do Renascimento, e não tem a menor dúvida de que aquilo é arte. Parece que existe um abismo entre uma coisa e outra. Como é que a mesma palavra, arte, pode servir para descrever coisas tão, mas tão diferentes? Então, para a gente desvendar esse mistério, a chave está lá no passado. Para sacar o que a arte é hoje, a gente precisa fazer uma viagem do tempo. E não é uma viagem curta, não. A gente vai voltar mais de 30 mil anos, lá onde a primeira faísca de criatividade apareceu. Ok, vamos mergulhar nisso de cabeça. A primeira pergunta é a mais básica de todas. O que, afinal de contas, define uma obra de arte? A resposta para isso, olha, mudou da água para o vinho ao longo do tempo. O que era supervalorizado antes, hoje pode não significar absolutamente nada. Pensa só, por séculos, o valor de uma obra era quase uma conta de matemática. Quanto custou o ouro, aquele pigmento azul que era caríssimo, quantas horas o artista ficou ali trabalhando. Hoje, a conta é outra. O que vale é a estratégia de marketing, se o artista é famoso, a especulação do mercado. Às vezes isso vale muito mais que a própria tinta na tela. E essa virada de chave começou a ser plantada lá atrás, no Renascimento. O Leonardo da Vinci foi um dos caras que bateu o pé para dizer que o artista não era um simples artesão, um mero feitor, como se dizia. Não, ele era um intelectual, um gênio, um criador. A arte deixava de ser só uma habilidade manual para virar uma expressão da mente. Mas antes do artista virar essa celebridade toda, a arte tinha uma função muito clara e muito poderosa. Ela não existia para ser bonita, para enfeitar a parede. Ela era, na verdade, uma ferramenta, uma ponte direta com o mundo espiritual. As primeiras obras que a gente conhece, tipo as pinturas de bisões lá no fundo das cavernas, faziam parte de rituais. Acredita-se que pintar o animal era um jeito de garantir que a caça ia ser boa, ou de pedir aos deuses por fertilidade. A imagem tinha um poder real, uma função mágica. E essa lógica funcional ditava completamente a forma da arte. Olha que genial o caso do Egito. A arte egípcia não estava nem aí para o realismo. Ela seguia um sistema super rígido, uma lógica, para garantir que o espírito vivesse para sempre. A cabeça de perfil para mostrar bem o nariz, o olho de frente para garantir a visão, os ombros largos para mostrar força. Cada parte do corpo era desenhada do seu jeito mais claro para a alma nunca errar o caminho de volta para casa. Agora vamos avançar um pouco e ver como a coisa se desenvolve. Com os gregos, o foco muda radicalmente do divino para o humano. A nova obsessão não era mais a vida eterna da alma, e sim a perfeição do corpo, uma beleza ideal, calculada, quase matemática. Os gregos foram os que criaram o tal do cânone, que era basicamente um conjunto de regras de proporção para construir o corpo humano ideal. A beleza não estava na natureza do jeito que ela é, mas numa versão perfeita, intelectualizada dela. A pose de uma estátua grega, por exemplo, é tão calculada que seria impossível uma pessoa real ficar daquele jeito sem cair no chão. E essa valorização toda do intelecto humano acabou transformando completamente o status do artista. Pensa bem, na Idade Média, os caras eram servos anônimos de Deus, quase nunca assinavam o que faziam. Aí, de repente, no Renascimento, figuras como Michelangelo viram verdadeiras celebridades, gênios reconhecidos que assinavam suas obras e valiam uma fortuna. Por séculos, então, a arte foi evoluindo dentro de certas regras, fossem elas da religião ou da matemática. Mas aí chegou o século XIX e tudo isso começou a desmoronar. A arte estava prestes a dar o seu grito de independência. Lá na França, que era o centro do mundo da arte, quem mandava em tudo era a Academia de Belas Artes. Ela dizia o que era bom e o que não era. Tinha até uma hierarquia. No topo, as grandes pinturas históricas, de mitologia. Lá embaixo, coitadas, as paisagens e naturezas mortas. Para um artista sobreviver, ele precisava desesperadamente ser aceito no Salão de Paris, que era a exposição oficial. E aí, no meio disso tudo, Edouard Manet vai lá e expõe a Olímpia. O escândalo foi gigantesco. Não era uma deusa, não era uma figura da Bíblia, era uma mulher real, que os críticos na hora identificaram como uma prostituta, olhando direto nos olhos de quem viu o quadro, sem vergonha nenhuma.
Ela não estava ali para ensinar uma lição de moral, nem para contar uma história, ela estava só ali. Então, o ponto crucial é esse. Manet abriu uma porta. A pintura não precisava mais de uma justificativa de fora, de uma mensagem. A obra em si, as cores, as pinceladas, a luz, tudo isso podia ser o assunto principal. A arte começou a falar sobre ela mesma. E enquanto essa revolução toda acontecia lá na Europa, artistas em outros lugares do mundo também estavam buscando suas próprias respostas. E aqui no Brasil, por exemplo, esse diálogo com as novas tendências ganhou um sotaque profundamente local. É fascinante acompanhar essa linha do tempo. Olha só. Primeiro, lá no século XVIII, a gente tem a força única do Aleijadinho, que levou a arte sacra a um nível inacreditável no barroco mineiro. Aí a gente dá um salto para 1922 e encontra a Tarsila do Amaral. Ela vai para Paris, aprende as técnicas de vanguarda e mistura tudo com as cores e formas do Brasil profundo. E logo depois, o Cândido Portinari usa essas mesmas ferramentas modernas para dar um rosto e uma voz para o povo brasileiro, para denunciar as injustiças sociais. E toda essa viagem nos traz de volta para o presente, para aquela nossa confusão do começo. Se a arte não precisa mais da beleza ideal, nem de uma história, nem de um propósito sagrado, então, o que define a arte hoje? Será que virou bagunça? Será que vale tudo? A verdade é que não existe mais uma resposta única. Para alguns, a arte hoje é uma arma de crítica social. Para outros, ainda é uma busca pelo sagrado, mesmo num mundo que se diz sem religião. E para muitos, virou um jogo de estratégia, de celebridade e de mercado, como Andy Warhol mostrou tão bem. Aquele antigo critério universal de beleza simplesmente não existe mais. Depois que todas as regras foram quebradas, a beleza deixou de ser o objetivo principal. Muitos artistas hoje não estão nem um pouco preocupados se a obra é bela ou não. A grande questão é outra. Ela provoca? Ela faz a gente questionar? Ela faz a gente ver o mundo de um jeito diferente? Num mundo sem um critério estético claro, o dinheiro acaba falando muito alto. O valor de uma obra hoje pode ser definido mais pela movimentação de um pequeno grupo de galeristas e colecionadores bilionários do que por um reconhecimento do público ou da história. E assim, a longa história da arte continua, sendo escrita agora mesmo. Desde as cavernas, a arte sempre foi um espelho das nossas maiores esperanças, dos nossos medos, das nossas obsessões. E a grande pergunta que fica no ar é: para onde essa jornada vai nos levar agora? Qual vai ser o próximo capítulo? Bom, a resposta, como sempre, está em aberto.